Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, o Brasil passa uma das quadras mais difíceis da compreensão do desequilíbrio econômico, financeiro e político. E há uma esperança da sociedade que os homens e as mulheres que conduzem os destinos desse país possam, acima de tudo, buscar um entendimento e apaziguar este processo de tamanho confronto e conflito que está sendo gerado na sociedade, no seio da sociedade brasileira. Não é justificável um país da grandeza do Brasil, da composição na sua heterogeneidade, mas acima de tudo na sua formação de pessoas de bens, compromissadas, com um bom convívio, com respeito. Não é possível um país gerador de tantas riquezas naturais estar aprofundado numa crise de tamanhas dimensões dessa, com tantos desempregos, e o mundo lá fora, a economia pujante, o funcionamento das instituições, a democracia fortalecida. E aqui hoje nós vimos justamente o desequilíbrio chega a tal monta que se põe em dúvida o Estado democrático do direito. É um dos problemas mais sérios. É quando a democracia de um país é colocada em dúvida. As instituições que são as verdadeiras guardiãs do processo da normalidade civil, jurídica e constitucional deste país, precisa fazer, sim, precisa fazer uma análise do que está ocorrendo neste país. Eu creio que não é através de críticas ou agressões que poderemos buscar este entendimento. Em outros momentos que o Brasil passou por crises institucionais, homens como Ulisses Guimarães, homens como Sobral Pinto, homens como Paulo Brossard, tiveram a capacidade, a inteligência e a autoridade moral, acima de tudo, de chamar o eixo da normalidade. Hoje o que está se vendo é justamente a quebra do Estado democrático de direito. É a ruptura com a Constituição de 1998, de 1988. Se quebra todas as normas constitucionais. A lavagem de dinheiro, a corrupção passiva que é citada, precisa de que o agente que foi o autor em ofício daquele ato corruptivo, seja comprovado que ele fez em ofício o ato. Se ele foi um agente passivo, precisa ter a prova do bem, do benefício que ele se beneficiou. Por isso que é corrupção passiva. Assim está na Constituição. Alguns juízes, que eu respeito a todos, criaram uma norma jurisdicional, constitucional nova, a teoria do domínio do fato. Se há um fato e se há convicção do fato, aquele juiz condena. E o mais grave que está acontecendo, o juiz não está julgando, o juiz está denunciando também. Omite-se aí o papel dos ministérios públicos. O juiz denuncia, o juiz investiga e o juiz condena. Aonde está essa condicionante na nossa Constituição? Não existe. Por isso que o Estado democrático de direito está sendo não sacudido,
está sendo enterrado. Por isso que a nossa Constituição não está sendo colocada em dúvida, está sendo rasgada. E onde estão os líderes nacionais? Aonde estão os consultores jurídicos, que neste momento poderia ser chamado para dar uma opinião e tentar se impedir o pior, que é destruir o processo democrático do Estado de Direito Civil e as garantias das liberdades civis? Eu estou muito preocupado com o que poderá acontecer neste Brasil, porque o conflito social está sendo gerado nas ruas. As pessoas estão sendo atacadas de forma gratuita. O ódio, numa sociedade que vive sobre o manto da paz, está agora sendo estimulado em vários e vários rincões desse país. Brasileiro odiando brasileiro. E quando se pergunta o porquê, as pessoas não sabem a verdadeira motivação. Estimulado por redes da imprensa falada, escrita e televisada, uma economia cambaleante como está do Brasil, se aprofundar uma crise socioeconômica mais grave da que está se encontrando, isso gerará uma crise econômica que atingirá de uma forma verticalizada todas as famílias brasileiras. No momento onde o mundo está falando em Revolução 4.0, em matemática quântica, em robotização do processo produtivo, em inovação e em tecnologia, o Brasil aqui está se degladiando. Mas se nós formos buscar na história recente desse Brasil, e não vou muito longe, vou de 1944 até 2017. O Brasil, vou até mais um pouco, um século atrás, melhor dizendo. O Brasil tem um problema muito sério, histórico, que é não valorizar as suas personas, que é não valorizar os seus líderes, em vida, em comunhão. Um dos primeiros a que eu dou exemplo, dos exemplos que citarei, é justamente Tiradentes. Enforcado, esquartejado, lutou pelo Brasil, pelos brasileiros, para impedir 1/5 que se pagava de impostos de forma injusta aos portugueses. Assumiu, se posicionou. Depois de um século à frente, o Brasil, querendo imitar os Estados Unidos, viu que não tinha nenhum herói, foram buscar Joaquim José da Silva Xavier para ser o seu herói. Depois veio Getúlio Vargas, um dos maiores estadistas que o Brasil conheceu, um presidente de visão, de compromisso social e também progressista. Criou leis trabalhistas, estimulou o país a se desenvolver de forma industrializada, fez relações, o primeiro presidente a fazer realmente relações bilaterais, de comércio bilateral no Brasil. Esta mesma elite, que hoje ataca, atinge, denuncia de forma injusta e penaliza de forma cruel o presidente Lula, atingiram Getúlio Vargas e, para se salvar, disse que saía da política para entrar na história e se suicidou. Hoje não tem um historiador que não cita Getúlio Vargas como um dos grandes presidentes do Brasil. Cito um outro, mais conhecido, contemporâneo, mais próximo, principalmente da minha geração,
Juscelino Kubitschek. O homem que integrou o Brasil, construiu Brasília, fez o comércio do Brasil se integrar num processo de desenvolvimento, industrializou o Brasil, fez o Brasil ser visto lá fora como um país em franco desenvolvimento. Construiu Brasília, a mesma elite, com medo, com receio dele ser presidente, foi eleito senador, e o que esta mesma elite fez? Em 8 de junho de 1964, caça o mandato do Juscelino Kubitschek e proíbem ele de entrar em Brasília. Se para o exterior, é expulso. Não poderia ficar aqui. Engraçado a história do Brasil, que inclusive, naquele ano de 1964, denunciaram o Juscelino Kubitschek, que tinha recebido um apartamento na Avenida Atlântica do Rio de Janeiro, porque o prédio se chamava Ciamar e ele tinha uma filha que chamava Márcia. Uma das provas da corrupção é que o Sebastião Paz de Andrade tinha dado um apartamento para o Juscelino Kubitschek. Aliás, a única prova. A única prova. Juscelino vai para o exterior para não ser preso. O prédio hoje no Rio de Janeiro, às vezes eu passo lá e olho e fico imaginando, e se chama hoje JK. Quem é que não fala bem do JK neste país? O presidente Lula, o presidente que integrou o Brasil, o presidente que fez um país com 80 milhões de toneladas de grão em 8 anos, a sua produção passar a 198 milhões de toneladas de grãos. Um presidente que ao longo de 500 anos esse país tinha construído 154 escolas federais, ele somente no governo dele fez 214 escolas federais. Um presidente que recebeu o Brasil com 37,5 bilhões de dólares em reserva cambial e entregou o Brasil com 320 bilhões de dólares de reserva cambial. Um presidente que recebeu o Brasil com 12% de desemprego e entregou o Brasil com um emprego pleno, com desemprego menos de 5%. Um presidente que criou o FIES, criou o ProUni, criou o Bolsa Família, que atende 14 milhões de famílias brasileiras. Um presidente que tirou 42 milhões de pessoas, de famílias de baixa renda para as classes C e D. Na história nunca tinha acontecido isso. Hoje é acusado, é condenado por um triplex que até agora não conseguiram provar porque não é dele. A teoria do domínio do fato e as convicções do senhor juiz o fizeram não só julgá-lo, não só condená-lo, mas também teve a competência de acusá-lo. E este processo começou com o triplex. Mas na hora do julgamento, os senhores desembargadores do Tribunal Regional Federal, vendo a fragilidade das provas do triplex, condenam o presidente Lula justamente pela teoria do domínio do fato, que não está na Constituição. Por que será que a história nesse país se repete assim? Receio do presidente Lula voltar a ser presidente, assim como Juscelino Kubitschek foi impedido
era o primeiro lugar nas pesquisas, o segundo era o Carlos Lacerda. E agora, o presidente Lula é o primeiro lugar, e quando junta todos os outros 5 candidatos a presidentes, não chegam à metade do que o presidente Lula ganharia em 51% dos votos em primeiro turno. E depois que condenaram, o presidente Lula subiu para 59% dos votos válidos. Será que em pleno século XXI, o Brasil, com um histórico desse, de fragilidade democrática, de julgamentos que não se sustentam ao longo da próxima década, será que neste momento, que este Brasil que nós conquistamos lá fora, participar dos BRICS, que chegamos a ser a 5ª economia mundial em riquezas, será que este Brasil, que fez o que fez pela África, que fez pelo que fez com as ações bilaterais de comércio exterior na Ásia, respeitado como um dos maiores líderes da história mundial, o presidente Lula, será que o Brasil repetirá esta fatídica história de uma democracia que não se sustenta ao longo de 30 anos? E digo isso porque em 64 tivemos o golpe e tivemos a redemocratização em 1988. De 1988 a 2017, estamos tendo um novo golpe, que já se ocorreu com o impeachment da presidente Dilma. Uma presidente eleita com 54 milhões dos votos, foi empichada, cassada, e até hoje o Supremo Tribunal não julgou os seus recursos, porque não há prova para tamanha brutalidade à democracia. E agora se impede ao presidente Lula de ser candidato. E aonde está o primeiro artigo da Constituição brasileira que afirma que o poder na República Federativa do Brasil emana do povo? Aonde está o poder do povo? Onde está este poder que o povo diz que quer o presidente Lula como presidente? E 3 desembargadores caçam o direito deste poder emanar do povo. Aonde está a nossa Constituição? Cadê as entidades? Cadê a Ordem dos Advogados do Brasil? Cadê as instituições organizadas? A questão não é salvar Lula. A questão não é garantir que o Lula possa ser candidato. A questão nesse momento, deputado Helenil, que eu sinto este Brasil faltar um Ulisses Guimarães, é se salvar a democracia brasileira. É se garantir a esperança, não no semblante, mas no coração das pessoas. É se garantir que este Brasil precisa de liberdade, de ordem, progresso, que ele não seja somente uma mensagem futurística numa bandeira nacional, mas que ele seja a prática, o dia a dia e o compromisso do Brasil com os brasileiros. Neste momento é preciso a sociedade brasileira se organizar de forma pacífica, de forma ordeira, mas de forma muito firme. Nós não podemos deixar a democracia, nós não podemos deixar o Estado democrático de direito ser vilipendiado da forma que está sendo feito. Eu acredito no Supremo Tribunal Federal, acredito na justiça brasileira, tenho fé em Deus,
e nos homens de boa vontade deste país e nas mulheres de boa vontade, que nós corrigiremos os rumos e possamos permitir que o presidente Lula seja candidato e os seus algozes ou os seus adversários possam ter a competência de derrotá-los nas urnas, nas ruas, mas jamais nós rasgarmos a Constituição brasileira, fazermos ruptura no nosso acordo constitucional para impedirmos um processo eleitoral legítimo emanado do povo e que valha e que prevaleça sempre a vontade do povo brasileiro e a vontade de Deus. Muito obrigado, senhoras e senhores parlamentares. Lula, presidente. Obrigado.